Ele falou, eu vou pôr por baixo do nó da gravata, né? Eu não falei pra ele, mas pensei comigo, duvido que você consegue. Não vai dar Ele certo. veio, tum, lá tava. Olá! Quem não quer ganhar dinheiro na bolsa sem o risco de perder nada? Aplicar na bolsa como se fosse uma caderneta de poupança, com o risco zero de perda. Pois é, isso é possível. Hoje eu estou aqui com o professor Marco Silvestre, que é economista e especialista em finanças pessoais, e vai explicar para a gente como é possível você ganhar dinheiro na bolsa sem correr tanto risco. Tudo bom, professor? Tudo bem, Cristiane? Como vai? Tudo jóia? Tudo certinho. É verdade, então, que é possível a gente investir na bolsa de valores com um risco baixo, como da caderneta de poupança? É possível sim, Cristiane, não é uma falsa proposta não. Né? Em primeiro lugar, é importante a gente entender o que é segurança numa aplicação financeira, na caderneta e em ações também. Né? Segurança, eu diria que ela está colocada aí para o investidor em dois sentidos. Né? No primeiro sentido, que é o seguinte, aquele dinheiro que eu apliquei, eu quero voltar lá daqui a algum tempo e quero encontrá-lo lá. Eu não quero ter perdido nada daquilo que eu apliquei. E além do que, eu quero ter uma outra segurança, que além de encontrar aquele dinheiro lá daqui a um tempo, eu vou encontrá-lo valorizado por um determinado parâmetro de rentabilidade que eu esperava. Por exemplo, você aplica na caderneta, você sabe que você vai ganhar 0,55% ao mês, 0,60% ao mês. Que dá mais ou menos uns 6%, 6, 7% ao ano? Que dá cerca de 6, 7% ao ano. Fica entre 6 e 7% ao ano, exato. Quem colocou R$100 lá vai sair com 106, 107 ao ano. Perfeito, com certeza. Cris. Com certeza, daqui a um ano eu vou lá, eu encontro os 100 que eu coloquei e eu encontro mais os 6 ou 7 que eu esperava ganhar, eu sei disso. Agora, em ações, né, sempre existe aquela incerteza com relação à valorização do ativo. Mas o que eu recomendo aqui é o seguinte, é você pensar em ser um investidor de longo prazo, né, e um investidor construtor, não um investidor especulador. Você não vai querer comprar barato hoje de manhã para vender mais caro hoje à tarde, nada disso. Você vai escolher boas ações, de boas empresas, bem posicionadas em bons setores da economia, e qualquer uma das 10 ou 20 ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo se encaixam nesse perfil que eu estou colocando aqui de ações, boas empresas, bem geridas, bem posicionadas em bons setores da economia. Você escolhe qualquer uma delas, ok, você vai diversificar, você pode escolher de 5 a 10, não muito mais do que isso, senão começa a ficar difícil também acompanhar, e você vai comprar ações dessa empresa com muita segurança, desde que você tenha um horizonte de longo prazo, ou seja, 5 anos para frente. Que segurança você pode ter? O capital que você colocou vai estar lá, né? E se você não formar uma expectativa de rentabilidade irreal, inadequada, né? A rentabilidade também vai estar lá. E o que seria uma expectativa? Pois é, o que é uma rentabilidade real? A gente vê muito frequentemente, hoje acho que até um pouco menos, mas a pessoa quer entrar na bolsa em julho e ganhar 200% até dezembro. Não é isso. Você tem que pensar no longo prazo. 5 anos é o mínimo, a gente pode dizer? 5 anos é o mínimo. É um dinheiro que você vai colocar lá e esquecer por 5 anos. O que vai acontecer é que nesses próximos 5 anos nós vamos ter altos e baixos, nós vamos ter crises, nós vamos ter recuperações de crises, né? Mas se você de fato escolher uma boa ação de uma boa empresa, bem gerida, bem posicionada num bom setor da economia, você vai encontrar lá o dinheiro que você aplicou e essa rentabilidade que eu sugiro, né? O que é uma expectativa razoável de rentabilidade para esse tipo de ação? O dobro do que te paga a caderneta de poupança. Então, se nós estamos falando em 0,55 da caderneta de poupança, nós podemos falar aqui em 1,10% de rentabilidade real líquida ao mês. O que é a rentabilidade líquida? A gente está descontando já o imposto de renda, líquida, a taxa que tem que passar para a corretora? Exato, porque a rentabilidade da caderneta de poupança é limpinha, é aquilo que vem para você. A rentabilidade do investimento em ações, você tem que descontar o que você pagou taxa de corretagem, emolumentos e o que você pagou, eventualmente terá pago de imposto de renda no ganho com ações também. Esperar esse 1,1... E quanto, Marcos? É 15%, não é? É 15%. Sobre o ganho que você teve com as ações. Exato, sobre o ganho, não sobre o total da venda que você teve com ações. E na realidade você pode estar até isento de pagar esse imposto de renda, desde que você limite a sua venda a R$20 mil por mês. Vendendo até R$20 mil por mês, você pode ter dentro desses R$20 mil. O tamanho de lucro que você tiver, você vai estar isento de imposto de renda. Agora não pode vender 20.500, porque senão aí vai ser tributado o que tiver de lucro. Agora, outra questão é como é que a gente escolhe essas ações? Como é que a gente sabe que elas são boas ações? Quais são os indicadores que o investidor tem que olhar? É muito fácil, na realidade é muito fácil, Cristiane. O que são boas ações? São ações líquidas, são ações que o mercado, que sabe mais do que a gente, diz que são boas. São ações líquidas, são ações que o mercado quer comprar e vender o tempo todo. Mas onde é que eu vejo isso? No jornal? Eu tenho um site na Bolsa onde eu vejo
o volume de negociação? Como é que eu sei que aquilo é bom? A gente tem várias fontes para isso, uma delas é o próprio site da Bovespa, o bovespa.com.br. Você entra lá, nas abas de cima você vai ter uma seção lá que é mercados. Em mercados você escolhe ações e em ações você entra em estatísticas. E estatísticas você vai ter lá, para qualquer mês de referência que você pegar, estatísticas das mais negociadas, por exemplo, nos últimos 12 meses. O que eu sugiro é o seguinte, você pega um mês atual e pesquisa os últimos 12 meses. Aí você volta um ano atrás e pesquisa os 12 meses anteriores. Você vai fazendo isso até dar 5 anos. Você vai ter sempre uma lista com as 20 mais negociadas em cada um dos 5 anos anteriores. Você escolhe 5 dessas. Veja bem, liquidez passada não é garantia de liquidez futura, mas é um excelente indicador. Se aquelas 5 ações que você escolheu, porque você simpatiza com o setor, você simpatiza com a empresa, se elas estão presentes nos últimos 5 anos, aí você para e se pergunta, eu tenho motivos para acreditar que elas estarão entre as mais líquidas e mais negociadas também nos próximos 5 anos, então elas servem para mim, são essas as ações que eu vou investir. Agora, e se elas forem do mesmo setor? Se forem todas petrolíferas, ou todas empresas de mineração, ou todas empresas de varejo, tem algum critério para ser diversificado? O que a gente recomenda sempre é o seguinte, podendo diversificar, né, não te custando diversificar, que você diversifique, que você procure distribuir entre setores diferentes da economia. Mas vou até dizer uma coisa aqui que pode parecer uma heresia, não tem problema concentrar também. Como a tua expectativa não é de uma especulação no curto prazo qualquer coisa, a empresa precisa ser boa, bem gerenciada, num bom setor da economia. Se forem 3, 4, 5 empresas boas, bem gerenciadas, no mesmo setor da economia, não tem problema. Elas vão te colocar no bolso esse 1,10% líquido ao mês, desde que você tenha o horizonte mínimo de 5 anos para fazer seu investimento. E você acha que 5 ações é uma boa carteira para quem está começando? É uma boa carteira, ela já é suficientemente diversificada entre empresas, talvez até entre setores, conforme a gente acabou de falar. Você pode pensar em alguma coisa como, por exemplo, 10, né? O que eu não sugeriria? 20, 30 ações, porque você começa a hiperdiversificar, pelo menos do ponto de vista do pequeno e do médio investidor, você começa a ter que comprar ações demais, pagar corretagem desnecessariamente e ter o trabalho de ficar acompanhando uma quantidade muito grande de ações. Com 5 a 10 você já vai se divertir bastante. Agora, tem alguma garantia que essas 5 ações mais negociadas vão render esse 1% mais ou menos que você sugeriu? É boa a sua pergunta, Cris. Eu digo o seguinte, garantia institucional, formal, nós não temos, né? Assim como também a própria caderneta de poupança tem uma garantia formal que está limitada a investimentos até R$60 mil por CPF, né? Mas assim, nós temos uma garantia de prática do setor. Se você olhar para os últimos 5 anos, os últimos 10, os últimos 15, os últimos 20, as principais ações, as mais negociadas na Bolsa, pagaram pelo menos isso, né? Mais uma vez eu digo, o passado não é garantia do futuro, mas se são ações boas, que o mercado reconhece como boas e por isso gosta de comprar e vender essas ações, é muito grande a probabilidade que o preço delas reflita o bom desempenho que essas empresas vão tendo no longo prazo. Você tem um exemplo agora, Petrobras, por exemplo, né, está muito mal amada esse ano, porque nós temos uma série de problemas pontuais com relação a Petrobras esse ano. Mas você acredita que continua sendo uma boa empresa, bem gerida, bem posicionada no setor promissor da economia, e seu horizonte é 5 anos? Vá de Petrobras, por que não? Ah, o preço está baixo agora. Que bom, você vai comprar barato. E a gente pode começar com qualquer valor? Qualquer R$100 você pode colocar lá? Ou é bom você começar com um valor mais alto? Nós temos hoje um sistema muito democrático no Brasil para investimento em ações, que é o tal do sistema Home Broker da Bovespa, que pela internet, você abre a conta numa corretora de graça e pela internet você pode comprar e vender ações. Agora, normalmente, a cada ordem de compra que você emite, você paga uma taxa que no mercado aí está algo como, vamos dizer, R$20. Então não faz sentido, por exemplo, você comprar R$200 de uma ação e vai pagar R$20, isso dá 10% de taxa de corretagem. Mas se você tem R$200 disponíveis por mês, por exemplo, você fez um planinho de investimentos, fala, eu tenho R$200 todo mês. Então você junta, por exemplo, R$200 ao longo de um ano, 12 meses, isso dá R$2.400. Juntar na poupança mesmo, o jurinho que você ganhou, vamos dizer que você tem lá perto de R$2.500. Aí você faz uma compra de uma dessas ações que nós estamos falando. E se a sua capacidade de poupança e investimento ficar limitada a isso, você faz uma boa compra por ano, já vai ser o suficiente para você estar bem servido com boas ações. Hoje a gente conversou com o Marco Silvestre, que é economista e especialista em finanças pessoais, que deu dicas para a gente formar uma carteira segura e com boa rentabilidade na Bolsa de Valores. A dica é fazer uma carteira com ações bem negociadas, no máximo uns 5 papéis. É isso, a gente se vê na próxima semana.